Boa tarde pessoal, e aí, como que foi o final de semana? Sejam bem-vindos a mais um Nutri na Segunda, nosso quarto episódio. E aí, vamos contando aí como que foi o final de semana, vamos deixar nos comentários. Raíssa, boa tarde, esperar o pessoal entrar aí. Barber House, meu amigo Thiagão, boa tarde. E aí, como começou a semana? Tudo certinho por aí? Muitas festanças aí no final de semana. Esperar a galera entrar aí, Flávia Victor entrando também. Muito legal, pessoal. Mais um capítulo do nosso Nutri na Segunda, né? Então, não podemos faltar aqui. Hoje a gente vai trazer um tema bem legal aí. A história do Marcos. Marcos, um paciente fictício aqui. Mas a gente sabe que é muito comum acontecer de até conseguirmos seguir uma dieta, um plano alimentar durante a semana, mas aos finais de semana a gente acabar chutando o balde, né? Usando o termo popular aí. Então a gente vai bater um papo sobre isso, tá? O que a gente pode fazer, como que nós podemos agir, como que a gente pode evitar esses momentos, ou se acontecer, o que fazer, né? Como retornar ao plano alimentar. Hoje acho que é o dia bem propício para isso, porque segunda-feira é o dia internacional aí do retorno à dieta, né? Aos hábitos saudáveis. Então um papo bem legal para hoje. Boa tarde, Selma. Sejam bem-vindos todos que estão entrando aí, muito legal, pessoal. Então, só para relembrar aí quem está entrando agora, quem ainda não assistiu nenhum dos nossos Nutris na Segunda, né? Vou tomar um cafezinho aqui. Galera, essas lives que eu faço toda segunda-feira é para a gente realmente bater um papo a respeito de algum tema relacionado à nutrição, um tema específico. Muitas vezes eu trago algumas dificuldades dos pacientes aqui, das pessoas que mandam mensagem aqui pelo Instagram, né? Hoje eu vou trazer um tema que é muito comum relacionado ao final de semana, né? Como agir, né? Quando está de plano alimentar. A Raíssa mandou aí, ó, fim de semana foi puxado, Patubão, praia, né? É complicado, já sabia que você ia. Então geralmente a gente vai trazer um tema específico toda semana, tá? Vou responder algumas perguntas aqui que eu sempre vou anotando durante a semana, durante os atendimentos, quando eu abro caixinha de perguntas aí na semana, de algumas dúvidas que vocês trazem. E vamos bater um papo. E se alguém quiser participar ao vivo também aí, eu sempre deixo aberto no final para a gente bater um papo. Semana passada também a gente teve uma pessoa falando um pouquinho da alimentação, falando na questão da disposição diária, da energia, tá bom? Não esquece de apertar no aviãozinho aí, encaminha para as pessoas aí que gostariam de ver, que tem interesse nesse assunto, que a gente pode ajudar levando essas informações para essas pessoas, né? E vamos deixar no comentário perguntas aí que a gente vai entrar no nosso tema, beleza? Pessoal, primeiro eu vou entrar nas perguntas aí, tá? As perguntas que eu recebo aí durante a semana, dos pacientes principalmente, tá bom? Começando aqui, ó, uma muito comum, tá? Quero perder a gordura da barriga, o que fazer? Muito comum, né? Eliminar a gordura da barriga. O paciente chegar, não tem alguma coisa, algum suplemento que a gente possa tomar para perder especificamente a gordura aqui abdominal, né? O que acontece com a gordura, pessoal? A gordura, o nosso corpo, ele vai destinar a maior parte de gordura corporal para onde ele acha que precisa. Basicamente é isso, tá? Por que eu tô falando isso? Até vou diferenciar a questão de homem e de mulher, tá? Normalmente os homens, eles têm mais gordura na parte abdominal. Por quê? Proteção de hormônio, proteção da gordura visceral, que é conhecida, que é a mais perigosa, né? E as mulheres, se você for observar, grande parte delas possuem uma maior parte da sua gordura na parte aqui do bumbum, né? Na parte de baixo aqui, parte inferior, pernas, porque também envolve sempre a parte hormonal. E por que acontece isso no nosso corpo? O nosso corpo ele é muito inteligente, então ele precisa proteger o funcionamento básico do nosso organismo, a liberação de hormônios, então ele sempre vai atuar, sempre vai preservar a gordura onde ele acha mais importante, tá? Então, nesse caso, ele vai deixar... não tem como nós emagrecermos uma gordura de um ponto, a não ser um processo cirúrgico aí que a gente conhece, né? Mas falando em alimentação, exercícios físicos, uma coisa mais natural... A gordura que a gente vai desprender do nosso organismo é a que está mais disponível, né? Que vai trazer menos influência para o funcionamento dele, como por exemplo dos braços, né? Da papada, que a gente sabe que quando a gente começa a emagrecer nosso rosto afina, dentre outros locais, beleza? Outra perguntinha que é muito comum também, para quem gosta de café, tá? Se café é liberado por dia, quantos cafés eu posso tomar? Aqui, pessoal, eu vou falar o café especificamente sem açúcar, tá? Falando café sem açúcar,
tem uma regrinha básica que a gente faz, mas basicamente o que é? Até 3 xícaras de café expresso por dia não vai afetar aí a questão da cafeína, né, prejudicar na liberação de alguns hormônios, tá? Lembrando, muito importante, o café, lembre-se de consumir até umas 18 horas, 17, tentar não entrar muito no período noturno, porque isso vai influenciar demais o seu sono. A gente sabe que tem pessoas que falam, Luiz, mas eu tomo café ali antes de dormir, não prejudica em nada meu sono. Ok, você pode até não acordar quando você está dormindo, mas ele prejudica sim a liberação de alguns hormônios que influenciam na questão do emagrecimento, na questão do hormônio do crescimento, hormônio da saciedade. Então, muitas coisas influenciam o sono e a cafeína é muito importante para isso. Então, evite consumir o café aí após as 18 horas, 19 horas. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Juliana. Sejam bem-vindas. Mais uma pergunta que é muito comum. Quando o paciente acaba entrando aqui num plano alimentar, numa dieta, né? A gente sabe que tem linhas e linhas de trabalho, né? E sempre pergunta, o que você acha de pesar a comida, né? Pesar o prato, pesar a proteína, pesar o carboidrato. O que eu costumo trabalhar com meus pacientes? Aí vão ter dois tipos de pacientes que a gente trabalha, né? Tem paciente que já tem um conhecimento da alimentação um pouco maior, já tem uma vivência de nutricionistas, e entendeu mais o que é o carboidrato, o que é a proteína, o que são fontes de gordura. Então, para pacientes que são dessa maneira, eu prefiro trabalhar numa questão de sinal do nosso corpo, sinal de saciedade, porque pensa comigo, se a gente ficar sempre pesando a nossa comida, às vezes a gente come até mais do que deveria ou menos do que precisa, porque uma coisa são os cálculos que nós fazemos em consultório, aqui na teoria, né, de calculando gasto energético, tudo isso é muito importante, porém nada melhor do que a sensação do seu próprio corpo. Então, para pacientes que têm esse tipo de informação, eu não gosto que pese, eu não passo pesagem, eu passo ali medidas caseiras muitas vezes para orientar, né, para dar esse norte, mas o mais importante que eu prezo muito é pela liberdade alimentar, e isso você só vai conseguir entendendo o seu corpo, entendendo os sinais de saciedade, entendendo quando você está com fome, entendendo quando você está satisfeito, quando você deve parar. Isso está muito ligado à mastigação, né? Tem uma ferramenta que eu passo aqui para meus pacientes, inclusive vocês podem praticar aí. Eu peço para eles escolherem uma refeição todos os dias escolher uma refeição que seja mais tranquila. Por exemplo, vou escolher o jantar, tá? Porque o almoço eu estou ali correndo com o dia a dia, trabalho, então eu escolho o jantar. Então nessa refeição faz uma prática que a gente chama de atenção plena na hora de se alimentar. O que seria isso? Você vai deixar o celular de lado, vai deixar a televisão desligada. A cada garfada que você der, ou a cada mordida num lanche, por exemplo, solte o alimento, solte os garfos e mastiga bem. É desafiador, não é fácil, a gente sabe que não é uma ferramenta bem desafiadora, mas com o tempo, se você insistir nesse novo hábito, você vai ver que você vai começar a colocar em todas as suas refeições. O que vai trazer isso? Vai aumentar essa sensação para você sentir mais o seu corpo, de sinal de saciedade, você vai começar a entender um pouco mais, para começar a fugir dessa questão de pesar alimento, seguir uma dieta pontual, tá? Porque o que eu gosto de trabalhar muito é assim, a gente precisa ter liberdade e entender o nosso corpo e saber fazer as escolhas, né? Independente do tipo de alimento. Mas a gente precisa ter esse conhecimento, que é esse que vai te levar para o resto da sua vida. E não seguir, 100 gramas de carboidrato, de proteína. Por outro lado, isso é muito importante para as pessoas que nunca tiveram um nutricionista, por exemplo, que não tem muito conhecimento da parte, o que é um carboidrato, né? O que é uma proteína. Então aí já se torna um pouco mais importante, porque se a gente passar para o paciente esse sinal de saciedade a princípio, às vezes vai ser meio confuso. Então a gente tenta trazer tanto esse sinal de saciedade, quanto também a pesagem, principalmente de proteínas, ali, carboidratos, para a gente estabelecer um nível ideal ali para o seu consumo e não extrapolar tanto o nível de proteína diário, quanto também esse nível de carboidrato, que vai acabar não auxiliando no seu emagrecimento, tá? Então, para pacientes que têm mais conhecimento, eu evito falar para pesar, acho que a gente precisa entender o nosso corpo, e para o paciente que não tem muito conhecimento, a gente opta pela pesagem inicialmente, só para ele trazer esse conhecimento e informação a respeito dos alimentos, beleza? Deixa eu ver uma outra aqui. Deixa eu ver se tem uma outra legal aqui. Uma que é bem pertinente, né? Que a gente está vendo aqui na questão, que vai entrar no tema de hoje também, falando a respeito aqui assim, é possível emagrecer, né, perder peso aí, perder gordura, tomando bebida alcoólica, né? Já vai entrar um pouquinho no tema de hoje aí, mas assim, tudo é possível, pessoal. Quem me acompanha um tempinho sabe a maneira que eu gosto de trabalhar. Eu não sou a favor de nós
restringirmos os alimentos do nosso dia a dia, da nossa vida, na verdade, para poder ter um resultado. Porque qualquer restrição que nós possamos fazer, isso muitas vezes a gente não consegue continuar com ela, tá? Então, vou falar até particularmente do meu caso. Eu gosto, né, já postei algumas vezes, gosto de tomar uma cervejinha nos finais de semana, alguns momentos específicos, né? Então, para minha vida, pelo menos nesse momento, eu não me enxergo sem esse tipo de bebida, né? Só que assim, o objetivo que eu quero, o problema é que quando eu tive um emagrecimento, não ia adiantar eu querer ter um consumo de bebida alcoólica todos os dias, ou 3 vezes no dia, ou consumir muita quantidade. Então, o que é o importante? Vocês começarem a entender. É melhorar o comportamento perante esses tipos de alimentos. Alimentos mais calóricos, bebidas alcoólicas, porque esses alimentos, sim, eles prejudicam a questão do emagrecimento, sem dúvida nenhuma, tá? Eles são mais calóricos. Porém, dá pra gente saber estabelecer momentos. Então, o que seria legal? Começar a escolher momento para esse consumo. Até mesmo durante o consumo, o que eu falo, que eu sei que não é muito fácil, mas tentar consumir uma quantidade legal de água nesse consumo. Por que água? Uma, porque você não vai reter tanto líquido durante esse consumo da bebida alcoólica, e também porque quando você começa a inserir água ali ao mesmo tempo, você vai inevitavelmente consumir menos bebida alcoólica, tá? Então é uma maneira de reduzir. Existem outras, tá? Mas só um parâmetro. Mas em resumo, é possível sim emagrecer tomando bebida alcoólica, né? Talvez o que você precise fazer é reduzir essa quantidade e escolher melhor os momentos, beleza? E mais uma aqui, deixa eu ver se tem uma aqui, ó. Então até emendando, pessoal, nessa questão, ó, o pessoal entrando aqui, Mariana Bueno, desculpa, entrou aqui, Juliana, sejam muito bem-vindos aí, JPZ Negócios, legal. Pessoal, quem tiver dúvida pode deixando aí nos comentários, tá bom? Se alguém quiser entrar ao vivo aí, como nas semanas anteriores, só deixar aí, mandar a solicitação que eu chamo pra gente bater um papo. Que o intuito, que eu sempre falo, é um papo leve, descontraído, pra gente trazer algum tema da nutrição aí, que vocês tenham dúvidas e que os pacientes trazem muito pra gente, para que a gente possa deixar uma maneira mais clara aí para vocês e possa facilitar esse início de semana aí. Por isso também a escolha de fazer na segunda-feira, que a gente sabe que é um dia onde a gente está mais apto a começar algo novo, a mudar um pouco o nosso estilo de vida, tá? Hoje eu coloquei um post falando da história do Marcos, né? O Marcos é um paciente, não é o nome dele, tá? É fictício, mas é um paciente, mas como ele existem vários que acontece muito. O Marcos, na sua essência, né? Vamos dizer assim, que ele tem uma alimentação até razoavelmente boa, tá? Então durante a semana ele consegue ali manter uma rotina alimentar, rotina de treinamento, exercício físico, mas o que acontece muito, que chega ali aos finais de semana, sexta-feira principalmente, ele já começa a sair, ir para bares, para festas, né? Tem muitos encontros sociais, porque ele é uma pessoa solteira, então ele tem uma vida bem noturna aí, né? Então ele relata a dificuldade dele para poder manter aí um plano alimentar, manter uma alimentação bacana nos finais de semana, né? Isso pessoal, é uma dor aí, uma dificuldade de muitas pessoas que tentam emagrecimento, né? Existem várias maneiras de a gente poder lidar com isso, né? Assim, eu acho que um dos pontos principais inicialmente é assim, às vezes a gente foca muito no nosso final de semana. Meu problema está no final de semana, eu faço tudo certo durante a semana e o problema realmente é o final de semana. E sim, pode até ser. Mas primeiro vamos analisar a sua semana, né? A maior parte da semana, que são 5 dias ali. Porque muitas vezes o paciente fala, não, eu toma água, toma bastante água, tomo 1 litro. Você consome fruta? Às vezes sim, às vezes não. Come salada? Tem dia que como, tem dia que eu não como. Você come à tarde? Não, deixa para jantar só à noite. Então, às vezes, na cabeça dessas pessoas, no seu conhecimento, você acredita que faça uma alimentação boa durante a semana, mas muitas vezes isso não está acontecendo. Então, o seu foco fica muito no final de semana, achando que o culpado é ele, tá? Então, o primeiro passo que eu falo aqui para os pacientes é assim: vamos entender a sua semana, como que tá, vamos entender o seu dia a dia. Se você está acertando aí mais do que errando, se você está acertando aí pelo menos 80%, 90% da sua semana, né, na sua essência dos 5 dias ali, daí a gente começa a avaliar muitas vezes, grande parte, 95% das vezes, o paciente achava que tinha uma alimentação legal durante a semana e realmente não tem. Não consome quantidade de água suficiente, consumo muito baixo de fibras, de vitaminas e minerais, consumo baixíssimo de proteína. Então o que acontece quando o paciente tem uma alimentação assim? Isso vai refletir lá no final de semana dele. Uma alimentação muito restrita muitas vezes para ter esse consumo no final de semana. Então restringe demais, fica muito repetitiva a alimentação, sem variedade, acaba fazendo tudo igual, tanto no almoço quanto no jantar, né? Então assim, fica muito repetitivo. Então chega no final de semana,
sente aquela necessidade de sair da dieta, né? Aquele famoso sextou, tem que beber, tem que comer muito em quantidade. Então, o primeiro passo é esse. Vamos entender como está a sua alimentação no dia a dia. E quando a gente faz isso, muitas vezes só de acertar essa semana com esse tipo de paciente, ele passa a errar menos no final de semana, né? Porque ele começa a consumir mais fibras, mais vitaminas, minerais através de frutas, começa a ter um consumo mais regular de água aí, de acordo com o peso que você tem, né? Que os pacientes têm. Então tudo isso vai chegar num ponto que ele vai chegar no final de semana um pouco mais tranquilo para ter esse consumo um pouquinho mais leve. Lógico, lembrando, isso não vai ser de início, isso é um trabalho, um processo. Muitas vezes você vai errar, muitas vezes no final de semana. Eu mesmo postei ontem lá no Stories que o meu final de semana foi bem complicado. Final de semana que tive um consumo alto, vamos dizer assim, né? Bebida alcoólica, tive alguns eventos sociais, então que dificulta bastante, né? Mas tá tudo bem, a gente vai chegar nesse ponto de quando acontece isso, tá? Então o primeiro passo é a gente entender a semana. Tá tudo bem? Não, vamos entender. Muitas vezes não está, beleza? Aí, nesse primeiro passo, falando mesmo assim, um ponto que é muito importante para evitar essa necessidade de consumir alimentos muito calóricos, não vou nem falar da bebida alcoólica nesse momento, tá? Vou falar de alimentos muito calóricos, comer muita pizza, muito hambúrguer, fazer muitos dias do lixo, né? Não apenas um, mas o final de semana, né? Que eu não gosto desse nome dia do lixo, eu acho que não deveria ser chamado dia do luxo, né? Porque se você está comendo um alimento que você gosta tanto, então não deveria ser dia do lixo, mas ok, então não denomina como quiser. Mas então as pessoas acabam tendo muitas refeições livres no final de semana, tá? Isso acontece muitas vezes porque na semana a alimentação está muito chata, muito monótona, está sem graça, sem variedade, né? Então, nos pontos que eu trabalho com os pacientes, inclusive para quem é paciente meu sabe, eu dou sempre um livrinho para tentar aumentar mais esse repertório de alimentos, né? Porque eu friso muito, né? A alimentação ela precisa ser variada, tá? Ela precisa ser prazerosa, ela precisa ter prazer, precisa comer, você falar, pô, comida gostosa, mesmo sendo uma comida mais saudável, tempero, a montagem do prato. Então realmente caprichar, realmente olhar pela sua alimentação durante a semana, isso vai ser essencial, tá? A partir do momento que você começa a fazer isso, dá mais cor, dá mais vida na sua alimentação, planejar o que você vai comer à noite e às vezes até mesmo durante a semana colocar algo que você goste muito ali em menor quantidade para não ter essa necessidade de sair no final de semana, tá? Então esse é um passo importante de se fazer. Trazer mais variedade, trazer mais prazer nessa alimentação durante a sua semana, beleza? Tá. Então, vamos lá, vamos dizer que o paciente chega e fala, Luiz, legal, então agora eu estou fazendo aí os 5 dias da semana perfeitos, estou fazendo muito legal, tá redondinho, estou fazendo muito bem, tá? E ainda continuo com esse consumo no final de semana exagerado. Aí é o momento que a gente entra mais na questão da parte comportamental, né? Em que sentido? O que né, todos nós precisamos saber, a gente precisa ser coerente, ter a nossa vida coerente com o objetivo de peso que nós desejamos, objetivo de corpo. O que você quer dizer com isso, Luiz? Vou falar também do meu caso. Hoje eu, Luiz, não tenho a mínima pretensão em ter um abdômen trincado, pessoal. A mínima pretensão, tá? Pô, mas você não acha legal? Pô, acho bonito, acho legal, eu tiro o chapéu para quem consegue realmente chegar nesse ponto. Porém, pensar na minha vida hoje, eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho uma alimentação que eu faço com eles ali para poder fazer um momento social. Eu tenho meus amigos que às vezes eu encontro, né? E tem vários momentos aí na minha vida que são muito importantes hoje, né? Pode ser que amanhã eu pense diferente, mas hoje está assim. Então, pensando em tudo isso, não é coerente eu tentar ter uma barriga trincada nesse momento. Mas como assim, Luiz? Para eu ter isso, pessoal, eu tenho que começar a dizer não para muitos momentos, inclusive para minha família, para amigos. Passar sim a parar de beber, talvez, por algum momento, por algum período, porque ela não é muito coerente ali com uma barriga trincada que a gente fala, tá? Dentre outros, pessoal. Então eu teria que mudar muita coisa na minha vida para poder alcançar esse objetivo, né? Só que muito provavelmente se eu mudasse tudo isso na minha vida para ter esse objetivo, eu estaria infeliz, porque eu teria deixado de fazer tudo o que eu gosto, momentos importantes com minha família e com amigos, para ter isso. Então por isso que eu falo que a gente tem que ser coerente. Então, antes de ficar culpando o final de semana, começa a pensar, cara, tá, o que eu quero pra minha vida? Pô, eu gosto de sair, eu gosto de estar com meus amigos, eu gosto de ir pra balada, eu tô solteiro, às vezes terminou um relacionamento, né? Não sei qual que é a sua vida, né, na verdade, né? Então, assim, eu gosto de tudo isso. Então, não adianta você querer algo muito maior do que você está planejando, né? Então, esse é o primeiro ponto, vamos ser coerente com isso que você quer. Outro ponto muito importante para quando a gente busca uma mudança
é o ambiente, pessoal. O ambiente é uma das coisas que são fundamentais em qualquer mudança aí de alimentação. Como assim ambiente? Vamos dizer, eu trabalho num local onde as pessoas têm um consumo muito alto de alimentos, pedem bolos, sorvete, aí tem um happy hour aí, sei lá, 3 vezes por semana. Então, muita coisa, assim, né? Um ambiente muito, muito pesado para esse tipo de objetivo. Então, o ambiente, se você não tentar buscar ambientes mais coerentes com o que você quer, também fica difícil, né? Então, não adianta, eu até lembrar assim, quando eu emagreci, até contar uma história para vocês que eu conto para os pacientes aqui, que é verdade, né? Eu até falo para as pessoas, pessoal, que quando eu emagreci foi até fácil o período de vida que a gente estava. Por que foi fácil? Eu comecei o processo meu de emagrecimento de 20 quilos, foi durante a pandemia, né? Então, o que aconteceu muito com a pandemia com todo mundo naquele primeiro momento? Aquele início lá, né, de março ali de 2020 até agosto, setembro. Todo mundo estava em casa, ninguém saía de casa, ninguém via ninguém, não tinha evento social, né? Era só dentro de casa. Então, a minha rotina alimentar ficou de segunda a segunda da mesma maneira. Tá? Não mudava, não tinha diferença nenhuma. O que eu comia na segunda-feira era igual no sábado, não tinha sábado e domingo, né? Então, para mim, até mesmo, não sei se alguns já sabem, mas esses 20 quilos que eu eliminei foram em 3 meses. E eu até falo para os pacientes, pessoal, mas isso aqui não é a realidade. Até porque quando eu comecei a volta, quando começou essa questão de encontro, e até hoje, pessoal, para mim é um desafio muito grande. Tem ambientes que eu vou, que às vezes eu tenho que lembrar, né, respirar antes de comer, porque ainda eu tenho esses hábitos antigos dos eventos sociais, então isso precisa ser olhado com carinho, né? Então para mim também é um desafio. Então no meu emagrecimento lá atrás foi fácil, entre aspas, porque não mudava. Só que essa não é a realidade. A realidade é o que a gente tem encontros, é tudo isso. Então por isso que eu falo, a gente precisa ser coerente, entender o ambiente é muito importante. Ah, Luiz, mas eu preciso deixar de sair com meus amigos, preciso de trocar de marido, de esposa. Não é isso que eu estou dizendo, mas qual é a porcentagem onde você está mais vezes? Eu estou mais vezes com essas pessoas que têm esse consumo alto, que não estão de acordo com o que eu quero, ou estou menos vezes? Então você começa a fazer isso, porque senão vai ser uma luta muito grande para você conseguir. O desafio vai ser não que você não consiga, mas vai ser muito mais desafiador você conviver em ambientes que estão muito contra o que você deseja, tá bom? Ó, a Marisa mandou uma pergunta aqui. Boa tarde a todo mundo que entrou aí. Eu gosto de sair de amigos, mas depois que eu descobri a gordura no fígado, descobri também que gosto de mais de mim. Emagrecer para mim hoje é um detalhe, ele vira mas com muita mudança. Exatamente, Marisa, o emagrecimento, na verdade, isso acho que a pandemia trouxe muitas coisas negativas, mas até como profissional da nutrição, de saúde, vamos dizer assim no geral, vem trazendo mais consciência para as pessoas, né? Isso é muito importante. Consciência em que sentido? Vou olhar um pouquinho mais pela minha saúde e talvez o emagrecimento seja uma consequência, né? Foi o que você está falando. O emagrecimento hoje para você é apenas um detalhe que você sabe que vai acontecer, né? O passo mais importante é controlar a sua alimentação para que essas questões de saúde não persistam, né? Porque isso sim que a gente não vai ter longevidade, né? Então, hoje é legal, a gente vem vivendo, existem ainda a questão de a pessoa vir e buscar mais emagrecimento, e não acho que isso é errado, né? Porém, eu acho que isso também está entrando numa questão de importância, num critério de importância, de prioridade para as pessoas, de sim, olhar, falar, calma aí, talvez o emagrecimento seja uma consequência. E aqui no consultório, eu tento deixar isso o mais claro possível. Porque, às vezes a gente chega aqui, olha o paciente e fala assim, legal, qual é o objetivo de peso? Quero eliminar 20 quilos, tá, beleza. Óbvio que no estado que ele está hoje, e pensar no 20 quilos, ele fica pensando no 20 quilos como estado de felicidade. Nossa, quando eu chegar 20 quilos a menos eu vou estar feliz, eu vou estar usando a roupa que eu desejo. Porém, o que acontece muito, pessoal, e deve acontecer para todo mundo, para todos vocês, é aproveitar esse processo. Porque hoje você está ali não tão feliz com o seu peso, mas quando você perder 3, 4 quilos, você vai estar mais confiante, sua autoestima vai melhorar, né? Você vai ter mais disposição, porque você vai estar se alimentando melhor. Então, por isso que eu falo muito do processo, aproveitando esse processo. E que a Marisa falou que é muito legal, esse emagrecimento vai acabar sendo uma consequência de tudo que ela vem fazendo hoje, né? Essa mudança de alimentação que ela vem tendo, pela questão da gordura no fígado, né? Que é uma coisa muito comum hoje em dia também, pessoal, infelizmente, muito devido ao consumo alto de carboidratos muito refinados. As pessoas acreditam que a gordura no fígado às vezes se dá pela questão do alto consumo de gordura, e não, é muito mais pelo consumo de carboidratos de má qualidade, né? Carboidrato não é o problema são excesso de carboidratos refinados na nossa alimentação. Isso sim é um problema, tá?
Então, Marisa, isso mesmo, muito legal, parabéns aí pela sua visão, né, pelo que você está buscando, e tenho certeza que mais cedo aí que você imagina, você vai estar no emagrecimento que você deseja também, que tudo bem ser um dos objetivos, né? A Paula, a Ana PC, a Paula que falou, ó, alimentação de quem trabalha em hospital, colocou aqui pipoca, hambúrguer, pizza. É muito legal ela falar isso, né? A Paula é minha paciente aqui, a gente trabalha muito essa questão, que ela trabalha em hospital, e ela, uma das pacientes que me conta, mas ela tem uma alimentação muito legal. Mas eu tenho alguns médicos que são pacientes aqui, que relatam essa questão da dificuldade no hospital, né? A Paula mesmo relata que ela leva ali as coisas dela, mas o pessoal pede pizza, hambúrguer, e às vezes é muito disponível isso, né? Tem pacientes médicos que trabalham na madrugada, então chega ali 3, 4 horas da manhã cansado, né? Às vezes estressado por causa do trabalho, aí chega ali, tem um banquete de comidas mais calóricas, isso é muito comum acontecer, né? Então é um processo até mais desafiador, que cai na questão do ambiente que eu estava falando, né? Se torna muito mais desafiador conseguir um processo de alimentação mais saudável num ambiente assim. Luiz, mas então eu tenho que deixar o hospital? Não é essa a questão. Mas se a possibilidade de deixar o hospital não é possível, se não é possível isso, eu acho que nem deveria ser, então o que você precisa é se planejar e mudar o seu comportamento no seu trabalho, né? Vou até pegar o exemplo que eu falei ali da questão de você trabalhar num lugar onde as pessoas têm um consumo um pouco mais alto de alimentos calóricos. Não adianta, né? Porque até mesmo essas pessoas, inicialmente, elas vão estranhar essa sua mudança. Falei isso acho que a semana passada ou retrasada, não me lembro. Nessa questão do desconforto das pessoas vendo você emagrecer, né? Isso acontece muito, porque você até um dia tem um tipo de alimentação e comportamento alimentar. A partir do outro dia você está tentando mudar. E isso, às vezes, inconscientemente incomoda as pessoas, né? Então, ali no ambiente tem as pessoas. Então, a questão que a Paula falou é muito real. Então, assim, o que ela trabalha muito? Ela trabalha em planejamento. Na verdade, ela já é muito planejada. Ela sempre leva a comida dela e sempre chega na casa dela cansada do hospital, já com a comida pré-preparada. Então, já entra, é tudo misturado, né? Planejamento, ambiente, você vê que é tudo... O emagrecimento, eu falo, né? Não é... Se a questão fosse seguir uma dieta de qualidade ou não, se fosse essa, acho que seria mais fácil, mas tá mais comprovado não é, né? A gente vê o número enorme de pessoas acima do peso que existem, e a gente vê a gama enorme de dietas que existem. Então, se dieta funcionasse, né, para o resto da vida, não teríamos tantas pessoas acima do peso, né? Então, isso que eu friso, alimentação, emagrecimento, qualidade de vida, vou tirar a palavra até emagrecimento, só qualidade de vida, mudança de alimentação, vai muito além de seguir um papel, né? Vai muito além de seguir algo que alguém te fala, faça isso. Não, é muito complexo, envolve várias áreas, e são essas áreas que toda segunda-feira eu vou tentar trazer para vocês aqui, tá bom? Pessoal, aperta no aviãozinho, vai encaminhando para as pessoas aí, muito legal o papo hoje. Então é essa realidade que eu vou tentar trazer para vocês, para a gente fugir um pouco da questão de só seguir uma dieta vai atender o que eu desejo, e não é, tá? Não é, porque isso eu presencio diariamente aqui, e são vários fatores. Então hoje é a 4ª semana do nosso Nutri na Segunda, e você vê que cada semana vem trazendo uma questão que acontece aqui no consultório, né? A gente vivencia aqui e vou trazer para vocês aqui, tá bom, pessoal? Deixa eu ver o que mais aqui. Se tiver uma pergunta aí, pode fazer, pessoal, beleza? Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Legal, então vamos entrar num ponto assim, ó. Então tá bom, entendi, Luiz, que você está falando, essa questão de ambiente, tudo isso é questão, legal, vou tentar melhorar o final de semana, mas o que eu posso fazer na alimentação aí para tentar reduzir esses prejuízos do final de semana, né? Então tem coisas bem legais que a gente pode fazer, né? Primeiro ponto, o final de semana não está só na nossa cabeça, pessoal, né? Eu sei que é o momento que a gente está mais relaxado, que realmente a gente não está trabalhando, não está naquele momento relax, né, tal. Só que a questão fisiologicamente falando, do nosso organismo, é só na nossa cabeça. Então imagine você fazendo um plano alimentar aí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, muda totalmente. O que acontece com o seu organismo? Ele entende que virou uma loucura lá dentro, né? Então o primeiro passo é esse. O final de semana está na nossa cabeça. Então o que a gente precisa pensar? Legal, eu tenho eventos no final de semana, eu vou ter um consumo maior em alguns momentos, bacana. Mas e se eu mantiver quase 100% a minha rotina de alimentação, tá? Eu não estou dizendo para você manter os mesmos alimentos, mas a gente pode manter a rotina. Como assim, Luiz? Eu acordo mais tarde, ok, acordo mais tarde, próximo do almoço,
Pô, hoje eu tenho... Aí entra uma questão um pouquinho de pensar no que vai ter no final de semana. Óbvio que acontece coisas imprevistos, né? Do nada recebe um convite, isso acontece muito, comum. Mas é entender, legal, eu tenho vou sair à noite, pegando o exemplo do Marcos, eu vou pra balada à noite, beleza. Então você já sabe que vai ser pra balada, você sabe que vai ter bebida alcoólica, a gente sabe que vai ter esse consumo um pouco maior. Então faça um almoço de qualidade, faça um lanche da tarde bacana, faça um jantar que eu digo pode ser um lanche, alguma coisa, né, mais de qualidade, porque você já sabe que vai ter esse consumo maior. Então tente manter uma rotina alimentar mesmo nos finais de semana, tá? Repito, o final de semana tá só na nossa cabeça, né? A gente precisa mostrar que não, vamos ter em algum momento um consumo mais alto, porém na grande, sei lá, 70% eu vou manter o meu plano alimentar do jeito que é durante a semana, tá bom? Então esse é um ponto muito legal de se fazer. Outro ponto legal que todo mundo esquece, esse aí eu me incluo nessa, tá? Não esquece, a gente diminui, tá, pessoal? Beber água. Se dia de semana a gente às vezes não tem um consumo tão alto, imagina no final de semana. Então vamos supor aí que você até consiga manter um consumo de 2 litros de água, de 2 a 3 durante a semana, ali na sua rotina de trabalho, você está com a garrafinha e toma. Final de semana você já acorda mais tarde, né? Então às vezes já começa a beber outra coisa, então muitas vezes diminui muito esse consumo. Então você tentar manter também um consumo alto de água. A água ela auxilia muito a não retenção líquida. Quanto mais água a gente consegue ingerir nesses momentos, a gente consegue manter o corpo no funcionamento melhor. Então, eu até falo para alguns pacientes que gostam de ir para balada, ir para festa, para bares, né? Que é difícil, é desafiador isso. Eu mesmo tento fazer às vezes não dá certo, mas você está no ambiente ali que você está tomando uma cervejinha, um drink, alguma coisa do tipo, peça uma água, né? Para intercalar. A cada 2 chopps, toma água. A cada 2 chopps, toma água. A cada cerveja. Luiz, mas não combina, né? Tu tomando cerveja, tomar água, realmente não é das melhores coisas, mas você fazendo isso, duas coisas vão acontecer. Você vai diminuir essa retenção líquida que acontece no dia seguinte, as 3, né? Essa ressaca, essa questão que acontece muito. O que é ressaca, né? Por que a gente fica com dores de cabeça? Por que a gente fica com o corpo tudo debilitado no dia seguinte? É falta de água durante o consumo de bebida alcoólica. Por quê? Porque quando a gente aumenta esse consumo alcoólico para o nosso organismo, as nossas células, elas desidratam, elas perdem o líquido, né? Isso, as células do corpo inteiro. Por isso que a gente fica inchado, dores de cabeça, então influenciam em todos os pontos do nosso organismo, tá? Então, aumente esse consumo de água, tanto durante o dia, quanto durante o consumo ali, ou estiver comendo alguma coisa mais calórica. No dia posterior, né? Tenta manter ali consumo normal, até um pouquinho maior do que seria durante a semana, para que você diminua essa questão da retenção líquida, tá? Um ponto importante também, esse é mais tem uma dificuldade um pouco maior, até pegar o gancho do Marcos aí, para o nosso paciente fictício de hoje, que é o sono, né? O sono a gente altera bastante no final de semana muitas vezes, dorme mais tarde, às vezes acaba acordando no mesmo horário da semana, então o sono fica mais reduzido, né? Então, eu sei que é mais complicado, porque muitas vezes, que nem nesse caso, esse paciente, ele chega em casa 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, e acorda às 8, 9 horas, então já tem um período de sono reduzido. Mas também, ao mesmo tempo, ele tem a possibilidade de acordar um pouquinho mais tarde, para fazer no mínimo aí essas 6 horas de sono, 6 horas e meia, que são fundamentais aí para o corpo descansar, né, para a liberação de hormônios. Muito do nosso resultado, pessoal, tenha sempre em mente, muito do resultado que você deseja está no seu sono. Um dia eu vou trazer aqui um tempo para a gente falar só do sono, vai ser uma Nutri na segunda, para a gente falar da qualidade do sono, como ela é essencial nos resultados que você está querendo buscar, tá? São 3 pilares, eu coloco 4, tá? Mas são 3 pilares que falam que são fundamentais para um resultado aí nutricional, emagrecimento, ganho de massa muscular, que é a alimentação, o exercício físico e o sono, né? E muitas vezes o sono é muito desconsiderado por muitos, né? Eu durmo tarde, acordo cedo, eu tomo muita água antes de dormir, acordo para ir no banheiro, tomo café 10 horas antes de dormir, então a cafeína prejudica a liberação de hormônio. Então são muitas... fico assistindo televisão até tarde. Não, é óbvio, cada um tem a sua rotina, mas precisamos começar a olhar mais para o sono para a gente começar a ter mais resultado, tá? Às vezes o emagrecimento ele está estagnado porque você tem uma qualidade de sono muito ruim. Então, às vezes tem uma alimentação legal,
às vezes você tem um consumo, faz exercícios físicos de qualidade, mas o seu sono é muito ruim, então você não consegue ter resultado, tá bom? Então um dia a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado aqui sobre o sono, tá bom? Vamos ver se alguém tem deixar uma pergunta aqui. Pessoal, que está deixando pergunta, vai falando aí, bastante gente entrando, legal. Se alguém quiser participar também, dá uma entradinha ao vivo aí, tá bom? Pra gente bater um papo. Semana passada a gente teve aí um convidado, na primeira semana que a gente teve, então se alguém quiser é só levantar a mão que eu chamo, ou pode deixar uma pergunta pra gente estar respondendo aqui, tá bom? Pessoal, então é isso o tema que a gente trouxe hoje aqui. Vou dar uma breve resumida do que a gente falou aqui hoje, tá? Respondi algumas perguntas a respeito lá de perder a gordura só do abdômen, gordura da barriga, né? Eu falei na questão de que não existe uma maneira de um alimento que você consuma para perder a gordura da barriga. Existe sim um processo de oxidação da gordura do nosso organismo que vai ser de acordo com o que ele manda, né? Vamos dizer assim, tá? Falei um pouquinho da questão também de pesar o alimento, né? Pesar a proteína, pesar o carboidrato. Eu acho legal para quem nunca fez uma nutricionista, nunca fez nutrição, pesar, porque daí para ter esse conhecimento, mas para quem já tem um breve conhecimento, conhece um pouco mais, eu acho mais importante trabalhar os sinais de saciedade e respeitar o seu corpo, né? Sinal de fome, saciedade, hora de parar de comer, hora de comer mais. Então isso é muito importante, isso tem que ser desenvolvido porque é isso que você vai levar pro resto da sua vida, tá? Outra coisa que a gente falou aqui deixa eu ver aqui, de emagrecer tomando bebida alcoólica, que entrou um pouquinho na questão aqui do paciente fictício de hoje, que sim, que é possível a gente emagrecer tomando bebida alcoólica, porém em menor quantidade e escolhendo melhor os momentos, tá? Eu não falei no começo, mas também tem tipos de bebida alcoólica que auxiliam muito nessa questão do emagrecimento, tá? Tem bebidas que são menos calóricas. Para quem é consumidor de cerveja, sabe a dificuldade que é consumir em pequena quantidade. Então, às vezes, trocando esse tipo de bebida por uma bebida mais destilada, com menos calorias, pode auxiliar, tá bom? Depende da quantidade também, tá? Tudo isso pode auxiliar, tá, pessoal? Então, mas é possível sim a gente ter emagrecimento tendo a bebida alcoólica em alguns dias do nosso dia a dia não, escolhendo melhor os momentos, né? Vamos falar assim. Nutricionista prescrevendo bebida alcoólica, né? Qual que mais que a gente falou hoje? Aí a gente entrou na história do Marcos, que é na questão do final de semana, que eu não vou entrar de novo no assunto. Quem quiser, a live vai ficar gravada, só entrar novamente lá para assistir, tá? Mas basicamente a gente deu alguns pontos importantes para você poder melhorar esse final de semana. Primeiro é entender o final de semana, né? Entender o que você vai ter, o evento que você vai ter, como que você vai ter, como que você vai fazer, planejar isso. Segundo, você primeiro olhar pela sua alimentação da sua semana, na grande parte. Às vezes você fica culpando o seu final de semana, culpando a baladinha, culpando a bebida, culpando isso, culpando aquilo, culpando o refrigerante, culpando o carboidrato, mas a sua semana está muito ruim. Está muito pobre em frutas, muito pobre em fibras, muito pobre em proteínas, muito pobre em consumo de água. Então, olhe primeiro por isso. Como que está meu dia a dia? Tá bom? Acho que não, acho que dá para melhorar, tá? Outro ponto legal, aumentar a água no consumo, o consumo de água no final de semana. Dia de semana a gente já tem consumo menor, então se atente para o final de semana, tente até consumir mais do que seria durante a semana, se possível, porque você vai consumir alimentos mais ricos em sódio, você vai muitas vezes ter bebida alcoólica aí presente no seu final de semana, então se você toma 2 litros, tome 3, se você tome 3, tome 4 e assim por diante, tá? Vai ajudar muito. E falar um pouquinho do sono, pessoal, sono que eu vou até pegar um dia para a gente falar mais sobre isso, mas que é essencial aí no processo de vida saudável, não vou falar nem de emagrecimento, de qualidade de vida, o sono é fundamental e nós não damos muita importância para isso, tá? Então é isso, alguém quer participar aí? Ninguém, o pessoal tá com vergonha hoje, mas tudo bem, pessoal, é assim mesmo, aos poucos a gente vai pegando o ritmo. Hoje a gente está encerrando nosso primeiro mês do Nutri na segunda, quero agradecer de verdade a todos vocês que entram, vocês que assistem depois também. É muito legal, esse é um projeto muito legal que eu estou trazendo para vocês aí, porque já venho querendo fazer há muito tempo, né? Agora, esse ano eu consegui organizar melhor aqui a questão de agenda, então, para encaixar isso todas as segundas-feiras. E, repetindo, né? Toda segunda eu vou trazer um tema aqui que eu vivencio muito no consultório, né? Falei do sono já, um dia a gente vai fazer do sono, falar um pouquinho, mas temas do dia a dia que vocês vivenciam, dificuldade que tem aí para seguir uma dieta, um plano alimentar e para ter uma vida mais saudável, né? E sem neuro, né, pessoal? Sem neuro, sem terrorismo, papo leve, papo descontraído. E aos poucos a gente vai pegando o jeito, vocês vão entrando, bater um papo comigo aqui, tá bom? Então é isso, semana que vem nós estamos juntos de novo.
Obrigado novamente para todo mundo que está acompanhando. Durante a semana a gente vai colocando nossas postagens aí. E qualquer dúvida vão deixando perguntas que eu vou trazer aqui para vocês o nosso Nutri na segunda, beleza? Muito obrigado, uma excelente semana para todo mundo. E desafio da semana, para finalizar, tente aplicar, consumir mais água durante do final de semana. Desafio da semana pro final de semana, consumir mais água do que você consome durante a semana, beleza? Primeiro desafio. E o segundo, mantenha o seu plano alimentar, inclusive no final de semana, tá? Se não deve manter ele 100%, mantenha 80%, 70%, mas tente fazer melhor do que você vem fazendo hoje. Tente acertar o café da manhã, acertar a maior parte das suas refeições. Beleza? 2 desafios para essa semana. Grande abraço, excelente semana para todo mundo. Até a próxima. Valeu!